Olá, você está no Conexão Universitária, um programa aqui do canal universitário voltado para discutir as questões da cidade, os temas urbanos, os problemas que afligem as grandes metrópoles, São Paulo em particular, mas as outras também. E um desses problemas, uma dessas questões, um desses pontos nevrálgicos, digamos assim, é a questão do transporte público e, dentro dela, a questão do metrô. O metrô em São Paulo, recentemente, esteve nas manchetes por conta da discussão sobre a localização de uma das suas estações, se seria em Higienópolis, se seria na Praça Charles Miller, diante do estádio do Pacaembu. Houve uma divertida manifestação em Higienópolis, por conta também de colocações a respeito de pessoas que seriam supostamente diferenciadas. Bem lembrado, quem me lembra isso, aliás, é um dos nossos convidados, o engenheiro Rogério Belda, da Associação Nacional de Transportes Públicos, e que esteve discutindo o metrô por muito tempo, conhece o assunto em profundidade, e ao lado dele, nosso outro convidado, arquiteto e urbanista Sérgio Sandler, professor também na Escola da Cidade e na FAP. Bem-vindos, muito obrigado por terem aceito o nosso convite de participar do programa. Eu queria começar justamente por essa questão, né, que o metrô foi questionado sobre a localização da sua estação, se seria justamente em Higienópolis ou não, mas eu tive a impressão que isso, de alguma maneira, desviou um pouco o foco da questão, porque mais do que saber exatamente aonde será a futura estação naquela região da cidade, me parece que o problema é a limitação do nosso metrô, não é isso? Não, ele é muito pequeno, pelo menos se for comparado ao metrô da Cidade do México, que começou a ser construído na mesma época e que tem simplesmente o triplo de quilometragem. O que vocês acham disso? Bem, eu acho essa comparação é feita com frequência e, de certa forma, exagera a condição do metrô do México e do metrô de São Paulo. São trens que rodam sobre pneu, portanto, tem uma limitação de peso, não tem por carro e por composição a mesma capacidade que tem o metrô de São Paulo. E um outro aspecto, esse muito importante, é o metrô da capital do país. Se o metrô de São Paulo tivesse o apoio que teve o metrô do México, certamente teria uma extensão bem maior, né? Isso é comum acontecer. A capital do país é a expressão da própria nação. Então, todos os metrôs de capital têm uma grande extensão, eles são muito bem tratados, digamos assim, do ponto de vista de recursos. Mas, recentemente, o metrô de São Paulo não deve ter queixa, porque ele recebeu apoio para expandir as suas linhas e, muito em breve, vão ter 5, 6, 7 linhas, que é uma situação recente, mas esperançosa. Mas São Paulo, não é, de certa maneira, a capital financeira do nosso país? Não deveria ter aqui, com a quantidade de pessoas que moram na região metropolitana, um empenho maior, a seu ver, em relação aos investimentos que o governo fez? Há muitas a participação do governo federal, ela é mais de financiamento propriamente do que aportar recursos. Né? A alegação é de que há necessidades maiores em outras partes do país e que São Paulo tem que resolver seus próprios problemas. Não quer dizer que eles não apoiam-se na base de financiamento. Mas existe sempre o eterno dilema. O dinheiro vai para transporte, vai para educação, vai para saúde. E foi um determinado período aí que efetivamente a rede de metrô não se expandiu. Mas atualmente ela está com várias frentes de obra e terá uma expansão maior. Agora, um aspecto importante é que a rede de metrô por si, ela não é solução da cidade. A rede de metrô tem que ser integrada com os demais meios de transporte público. A rede é de transporte público, em que o metrô é uma espécie de núcleo mais importante no aspecto de capacidade. Mas o meio de transporte que vai a todos os cantos da cidade é o ônibus. E é essa rede que deve ser enfocada com o metrô dentro. E você, Sérgio, como você vê essa questão do metrô em São Paulo, do desenvolvimento? Porque
estava dizendo, existem bastante críticas severas quanto à velocidade de progressão do nosso metrô, né? Houve alguns anos em que o metrô avançou 800 metros o ano inteiro, né? Então, independentemente do financiamento do governo federal, tem a questão do investimento do governo estadual, que, segundo essas críticas, é muito menor do que deveria ser. Como é que você vê isso? Bem, existem evidentemente questões de natureza técnica, as questões de orçamento, as questões políticas, mas antes de tudo, me chama muita atenção que na cidade que acaba sendo responsável por 33% aproximadamente 33% do PIB do país, há uma distância muito pequena do maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos. Agora com a expansão do Porto de São Sebastião. Na verdade, inserida num contexto muito maior que a própria cidade, que os urbanistas chamam de macrometrópole paulistana, tenha sofrido e venha sofrendo cada vez mais de uma visão tanto quanto obtusa, na minha modesta opinião, e muito descolada daquilo que de fato é interesse público, dada a abrangência dos problemas. Eu acho que hoje a gente vive uma situação muito evidente em relação a isso. Basta pegar o carro já é uma questão, e sair às ruas, né, e perceber essa situação absolutamente de desprovimento, de despreparo que a gente experimenta todo dia, né. Nós há pouco conversávamos um pouco sobre isso antecipadamente em relação ao programa, e fica muito evidente, né, que de certa maneira a cidade ela está muito largada. Existem os esforços do ente público municipal, existem os esforços do governo estadual, existem os investimentos federais, mas o fato é que a cidade, e me refiro à região metropolitana de São Paulo, e isso vale para as regiões metropolitanas de Florianópolis, de Recife, qualquer outra região metropolitana, em que essas situações são muito, muito mal equacionadas. O que equivale a dizer que nós deixamos de usar uma palavra que o Rogério certamente conhece muito bem, que é a palavra planejamento. Ocorre que planejamento, na verdade, implica em compromissos de médio e longo prazo. E isso num sistema político, se é que a gente pode chamar assim, onde prevalece o curto prazo, os interesses localizados e particulares, o imediatismo, se torna realmente uma palavra sem sentido. Eu acho que hoje, o Rogério, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas nós, pelo que eu tenho de informação, a cidade hoje recebe 1.000 automóveis dia lacrados. 1.000? Já estava pensando que estava na base de 250, 300. 1.000. O que grosseiramente equivale a 20.000 automóveis por mês. Por mês. E o fato é muito simples, não tem espaço para isso. Ponto. Não é por aí. Nesse momento, falando assim, me vem à lembrança um livro que eu li já há algum tempo, tive a oportunidade de reler recentemente, e que me marcou muito. É um livro do Garcia Marques, que é o Crônica da Morte Anunciada. E é muito interessante, ele é curto, eu recomendo a leitura a todos, porque se trata, eu não vou estragar a surpresa, eu espero que todo mundo leia, porque ler o Marx é muito legal, mas é um sujeito que retorna à cidade natal. Todos nessa cidade sabem que ele vai morrer, menos ele. E é o percurso que ele faz na rua principal, onde todos vão observando o que se passa com ele, até que, de fato, ele descobre a morte apenas diante do fato consumado. É aí que ele descobre. Eu sou um otimista irrecuperável, senão eu não seria nem arquiteto, nem urbanista, nem daria aula, nem falaria dessas coisas para os meus alunos, mas eu acredito, afinal, que isso tudo há de se resolver, isso é tudo um processo, as palavras aqui não são negativas, mas há que se reconhecer que numa cidade que passou anos privilegiando e ainda é caracterizada pelo privilégio do investimento privado em detrimento da coisa pública e da res pública, exatamente. Basta dizer que São Paulo coleciona túneis onde só passa automóvel, né? Não contemplam, né? Não é contemplado o transporte público, né? Nós temos uma rede de corredores aí, de ônibus, que de fato é uma solução importante, porque economicamente ela é viável, ela não implica em desapropriações, ela é muito mais fácil de ser aplicada, né? Mais uma vez, o Rogério, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas é incrível a dificuldade que se tem para implementar de fato. Hoje existem alguns poucos corredores, importantíssimos sem dúvida nenhuma, mas é fato que São Paulo,
E aí não é só o município de São Paulo, mas a região metropolitana como um todo, necessitaria de medidas e corredores e linhas e eixos de mobilidade, portanto, que dessem conta dessa enorme demanda que corresponde, que deveria corresponder, melhor dizendo hoje, a esse recente e muito bem-vindo, claro, surto de desenvolvimento econômico, de acumulação de capital, que a gente ainda vem observando e esperamos que isso continue, né? Mas eu queria resgatar essa ideia da necessidade absolutamente evidente da noção e do conceito de planejar. Isso envolve a cidade, isso envolve a questão ambiental, urbana ambiental como um todo, né? Onde necessariamente o item transportes, que é o nosso foco inicial, imagino, está colocado. E eu queria fazer uma observação sobre essa questão do metrô e particularmente aí o que aconteceu em Higienópolis, fazendo 2 registros, né? Eu fui à manifestação, eu tive o prazer de ir à manifestação, né? E eu vi ali o espaço público tomado no sentido de que houve uma manifestação pública. Alguns números muito interessantes surgiram, né? Eu não sei da veracidade deles, mas me soa veraz, né? 73% dos entrevistados de entrevistados que são moradores de Higienópolis são a favor de que se tenha uma estação de metrô exatamente naquela localização, né? Isso eu acho muito importante. A segunda coisa que eu lembro é que eu gostaria muito de ver esse abaixo-assinado de 3.500 assinaturas. Primeiro pelo formato, né? Um abaixo-assinado, é curioso, hoje é quase uma peça de museu. Deve ter né? Na internet. É interessante, porque a manifestação acabou surgindo de uma provocação muito oportuna, feita por uma pessoa apenas no Facebook. 55 mil pessoas se manifestaram, entre 600, número alegado. Eu estive na manifestação, calculo. Outras pessoas falaram umas 1.000 pessoas. 1.500 pessoas, talvez até 2.000. No momento que eu estava saindo, estava chegando muita gente, ali no meio da tarde ali, 4 da tarde, 3:30 da tarde. Tinha substituição. Acho que houve aí uma renovação. Enfim, eu não medi nada, não posso afirmar nada, mas tinha muito mais gente que 600 pessoas, com toda certeza. Então eu gostaria de ver essa peça, né? E eu gostaria de ressaltar o seguinte: a lógica do metrô é uma lógica da cidade como um todo. É uma lógica metropolitana. Ela não responde a interesses locais. Ou não deveria responder. E eu ainda, como eu disse, eu sou um otimista irrecuperável, eu entendo que essa lógica, que na verdade é um bem-estar público geral, deverá prevalecer. Eu devo também registrar a minha surpresa com a rapidez da resposta do senhor presidente do metrô, que imediatamente após a divulgação do abaixo-assinado, deu por decisão técnica a retirada, a negação daquela estação na esquina da Rua Ceará com a Avenida Angélica, né? Imediatamente ele deu por decisão técnica. Eu devo dizer publicamente que ele perdeu uma ótima chance de pelo menos esperar um pouco para dar alguma resposta um pouco mais embasada, né? Sim. Eu francamente não entendo que isso seja o papel. Mas aí tem uma peculiaridade. A localização final de uma estação de metrô depende das condições de engenharia de subsolo. Então, quando no planejamento se bota as estações, é uma espécie de indicação que é naquela região, mas não é naquele ponto. Agora, depois que está no jornal e bota o nome lá, para a população é ali. Aquilo, é ali. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, isso não tira o valor simbólico dos fatos. De qualquer maneira, antes de a gente entrar propriamente no cerne da nossa questão, eu gostaria que a gente assistisse uma pequena matéria que fizemos que mostra um pouco a reação das pessoas diante dessa questão do transporte público em São Paulo. Vamos dar uma olhada então. Milhões de carros e longas filas de congestionamento geram estresse e atrapalham a vida do paulistano. A metrópole já não consegue absorver a grande quantidade de carros nas ruas. E o que fazer para diminuir o problema? Especialistas apostam no transporte público como uma medida eficaz. O transporte público ajuda a eliminar os carros, os automóveis, que às vezes tem um só dirigindo. E para que comprar um carro só para ter, né? Costumo andar muitas vezes de metrô. Sim, eu estou fazendo isso agora. Eu deixei meu carro em casa e vim de metrô. Hoje está complicado, a gente tem muita dificuldade, o metrô para muito lotado. Sempre que eu venho no centro, eu só venho de metrô. Dá para substituir sim o carro para diminuir tanta poluição, mas aí tendo que melhorar ainda o transporte público para a gente, assim. Metrô, mesmo com toda a dificuldade, ainda é o melhor meio de transporte para São Paulo.
ir para as grandes capitais, diria eu. Considerado um meio de transporte rápido, o metrô de São Paulo também aposta na expansão para atender a demanda da cidade. Dar às pessoas a possibilidade de se locomover dentro do ambiente do transporte coletivo, sem dúvida vai tirar carro da rua e vai fazer com que o trânsito melhore. Investir no metrô, com a ampliação das linhas, o metrô também cresceu muito, transportava em 2002 2.200.000 pessoas, hoje está transportando 3.700.000 pessoas. Desde o governo Mário Covas, investindo no crescimento do metrô. Então crescemos a linha 1 azul até Tucuruvi, crescemos a linha 2 verde de um lado até Vila Madalena, de outro lado até Vila Prudente. Fizemos a linha 5, que conecta Capão Redondo até a estação Largo 13. E recentemente inauguramos a linha 4. Então expandir as linhas é importante, mas ao mesmo tempo é preciso modernizar as linhas existentes. Vamos fazer a linha 5 até Chácara Clabim, expandir mais uma linha chegando no centro. Estamos já planejando o início das obras da linha 6, já está em obras o monotrilho da linha 2 e estamos para começar as obras do monotrilho da linha 17. Nós devemos terminar até 2014 com mais de 100 quilômetros entre metrô e monotrilho. E em 2018 a gente deve passar dos 160 quilômetros de metrô e monotrilho e mais a CPTM chegando aos 290 quilômetros. Devemos estar muito próximo, com mais de 500 quilômetros até 2018 de sistemas sobre trilhos na região metropolitana. Porém, a expansão das linhas encontra muitas barreiras burocráticas. São diversas etapas que devem ser superadas antes do início das obras. Não é fácil mais fazer uma linha como o metrô fazia antigamente, que o metrô decidia onde ia ser a linha e começava a obra. Fazia a licitação, começava a obra. Agora eu preciso negociar com órgãos do Estado, com órgãos da Prefeitura, com o Instituto do Patrimônio Histórico da União, com órgãos da União Federal. Ou seja, há um arcabouço burocrático em torno de uma obra hoje de metrô que faz com que as coisas demorem um pouco mais mesmo. O benefício ambiental da linha é muito grande. Quer dizer, deveria haver mesmo um procedimento de aprovação muito mais rápido. Todo esse conjunto de investimentos articula melhor o sistema, faz com que as pessoas possam escolher melhor seu roteiro e, portanto, ameniza os efeitos da superlotação e traz mais gente para dentro do sistema. Bom, agora sim, né, vocês fizeram as suas colocações iniciais, ouvimos um pouco das opiniões da população. Acho que podemos nos adentrar no foco da questão. São Paulo vive uma crise de transporte que é visível todo dia às 6 da tarde, todo dia às 8 da noite, depende da hora em que você está na rua, né? Quando os automóveis criam gigantescos congestionamentos que chegam a centenas de quilômetros. O transporte público, muitas vezes, não atende às condições ideais que deveria atender. Há pessoas que perdem todos os dias 3 horas de ida e 3 horas de volta. O metrô é ainda escasso. Não quero aqui discutir as questões que envolvem a política, porque há muitos partidos políticos que se acusam mutuamente, né? Então, a gente não pode entrar nesse assunto aqui, porque não termina. Mas, enfim, o fato é que teve realmente momentos em que o metrô caminhou lentamente na cidade, seja por decisão política, seja por escassez de recursos, e agora a cidade tem pressa de encontrar uma solução. Essa solução parece complexa do ponto de vista financeiro, complexa do ponto de vista de planejamento, para usar a palavra que você se referia, e a população está aí, batendo na porta, crescendo, exigindo mais viagens ida e volta, mais transporte. Como é que esse nó se resolve, Rogério? Bem, lembrando do que já foi dito aqui, houve quem calculasse uma cidade em que todo mundo andasse de automóvel. O espaço necessário em via, estacionamento, serviços ligados ao automóvel, depósito e tudo mais, equivale à superfície da cidade. Portanto, sem gente. Casa não tem. Seria só o domínio do automóvel. E nós estamos, de uma maneira insensata, se encaminhando por uma situação dessa, né? Que não é só anti-humano do ponto de vista de como se comportar numa sociedade desagradável, mas também tem um significado humanista e político que ninguém nasce com os direitos humanos incorporado em si. E isso é construído no espaço público. Sim. Precisa da convivência. Na cidade pequena, essa convivência se faz naturalmente. Na cidade grande, as pessoas se deslocam através do transporte coletivo atingindo espaços públicos.
E isso é muito importante. O metrô, como eu disse, é uma peça do sistema de transporte em geral. Não é banir o automóvel totalmente, mas é banir o automóvel onde precisa ser dada prioridade ao transporte público. Você falou nos corredores de ônibus, precisa de mais corredor de ônibus. E o metrô é uma espécie de ponte de safena de dos corredores de ônibus que deviam ser muito mais extensos, para que as pessoas pudessem estar em lugares de convivência público, nas praças, nas ruas, preparada para os pedestres, né? Isso é um aspecto que muitas vezes não é percebido. O desejo de alcançar, de ter um objetivo, de chegar num lugar, vai fazendo com que a gente se preocupe sempre no meio mais rápido. E São Paulo agora junto com umas poucas outras cidades, é a metrópole dos helicópteros, né? É essa distorção da velocidade que é o contrário do que eu disse sobre a convivência. As pessoas correndo não podem conviver com ninguém, né? Claro. Olha, você colocou questões muito interessantes. O tempo desse nosso bloco está encerrando, nós vamos continuar. No instante, nós retornaremos com o Conexão Universitária. Fique com a gente.